todos, amém? Louvado seja Deus. Estamos dando início ao culto de domingo. Hoje, um culto muito especial, porque ele soma, a comemoração de Páscoa, ele soma com a Santa Ceia, e nós também celebraremos ao Senhor nesse domingo de uma forma muito especial, amém? Então são 3 motivos muito especiais para que nós possamos estar reunidos aqui. Eu quero que você que está aí na sua casa comece a se organizar, a se preparar, amém? A criar um ambiente de reverência, um ambiente de temor, para que nós possamos já iniciar em oração, depois louvarmos a Deus, e aí nós vamos liberar uma palavra, e logo após nós vamos tomar a ceia juntos, no nome de Jesus, amém? Vai aí compartilhando, vai aí deixando o seu comentário, participa, amém? É importante que nós estejamos conectados com aquilo que Deus está nos dando a oportunidade nesse tempo, para que nós possamos adorar ao Senhor, amém? Eu quero te convidar a meditar em um texto na abertura desse culto, que está em Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 5, amém? Que faz parte do texto em que Jesus dá a João para que seja entregue à igreja de Sardes, amém? O versículo 5 vai dizer assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu vou reler para que você frise no seu coração: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, amém? Há algo de Deus para nós meditarmos nessa noite, uma noite muito especial, noite de domingo, e como eu já disse, noite de Páscoa, amém? Estamos terminando o ciclo da Páscoa e estamos fazendo menção da Santa Ceia do Senhor. Convido você, está aí na sua casa, os irmãos estão aqui comigo também na igreja, amém? A estarem orando para a abertura desse culto, no nome de Jesus, amém? Deus amado, nós te glorificamos e te adoramos no nome de Jesus, Pai. Que oportunidade que temos, Senhor, diante de tanta circunstância, de tanta adversidade, nós temos a liberdade de cultuar, Senhor, isso é maravilhoso. Mesmo que estejamos restringidos, ó Deus, e não podemos estar juntos no mesmo ambiente, nós podemos estar conectados pelos meios sociais. Louvado seja Deus por isso, que nos permite, meu Pai, de uma maneira, Senhor, ó Deus, única, diferente, uma maneira nova de nos conectarmos no reino e de podermos viver esse momento de culto. O que eu peço ao Senhor é que a mesma liberdade, Pai, que o Espírito de Deus tem quando estamos reunidos juntos, seja assim também nessa noite, quando estamos separados, ó Deus, de ambientes, mas estamos conectados no mesmo propósito. Que o Senhor possa ministrar a vida do meu irmão que está aqui na igreja comigo, ou a vida, Pai, do meu irmão que está lá, Senhor, na sua casa, com a sua família, de repente está no seu automóvel, de repente está, Pai, num ambiente, Senhor, meu Pai, ó Deus, qualquer, mas está conectado, está ligado. Que o Senhor o visite pelo teu Espírito, que o Senhor faça-o compreender, Pai, a tua glória, o teu poder, a tua virtude e a grandeza do teu reino nessa noite, no nome de Jesus. Que nós clamamos é que o Senhor, Pai, se mova por toda a terra de Jaú, pelas terras adjacentes, ó Deus. Nós queremos louvar ao Senhor porque nós temos tido visitações de pessoas até que moram em outros países. Que o Senhor possa usar, Senhor, os recursos, ó Deus, dessa live para alcançar corações, para ministrar vidas e nos dar, Pai, liberdade e autoridade para que ao ministrarmos o louvor ou ao ministrarmos a palavra, nós estejamos conectados com o Senhor e sejamos instrumentos de valor no teu reino, no nome de Jesus. Pai, toma conta desse ambiente, usa-nos, ó Deus, cada um de nós, cada levita, cada cantor, para que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor e o Senhor possa fazer o melhor pelos teus filhos, no nome de Jesus, amém e amém, amém. Fica aqui com o louvor, vamos adorar o Senhor juntos, vamos celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. O Senhor, Ele se entregou por nós, Ele se entregou por mim e por você. Naquela cruz foi derramado sangue, e por Ele nós fomos sarados e curados. E hoje nós podemos dizer que somos libertos, que somos salvos, restaurados pelo sangue do Senhor.
nada nos impede de chegarmos à presença dele nessa noite. Então te convido a adorá-lo daí da sua casa enquanto nós estamos aqui reunidos. Mas a presença do Senhor, ela é convicta em nossos corações. A presença do Senhor aqui está e Ele está com você também. Oh Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. O véu se rasgou e não há nada que possa impedirmos de adorar o Teu santo nome, Deus. Aleluia! Oh, nós te exaltamos, Pai. Graças te damos, Senhor. Santo,
Esse é o Rei que nós estamos exaltando nessa noite. Oh, aleluia. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homens me dão, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jovem que eu vou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Da terra cantar ao Messias, A morte não pode deter o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor.
gratos a Ti, Senhor. Gratos, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Gratos, ó Deus, pelo Teu imenso amor, pela Tua grandiosidade. Gratos pelo Teu cuidado conosco. Todos os dias, a cada amanhecer e a cada pôr do sol, ali o Senhor está ao nosso lado. A presença do Teu Espírito Santo ali está nos acompanhando. E nós podemos ter o privilégio de sentir a Tua presença e saber que não há nada melhor e não há nada maior do que estarmos junto a Ti. Porque quando estamos junto a Ti, Senhor, sabemos que ali é o nosso lugar seguro. Sabemos que ali é o lugar onde nós procuramos consolo. E ali o Senhor nos dá. E ali o Senhor acalenta as nossas almas. E ali o Senhor traz paz e alegria aos nossos corações. E é ali que todo medo se vai. E é ali que nós renovamos as nossas forças. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que reina e um Deus que vive para todo sempre. Aleluias! Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, que é o nosso Consolador e que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias! Não há nada melhor que a Tua presença, Pai. Não há nada maior que o Teu amor. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara. Essa é nossa esperança.
Ajuda-nos, Pai, a sentir a tua presença. Oh, que a tua presença possa ser constante em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar
Aleluia. Louvado seja Deus. Quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que cooperam conosco, né? Trazendo esse louvor abençoado, para que nós possamos fazer desse tempo um tempo melhor, amém? Onde nós possamos realmente viver algo diferente. Eu quero orar bem por esse momento, porque eu não sei, eu não me lembro de alguém estar fazendo aniversário nesse período, mas caso tenha, eu quero abençoar você, amém? Quero declarar bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Maiara está comemorando, né, a sua vitória, amém? Pela sua história de vida, de ter passado pelo vale da sombra da morte, e não tendo medo, o Senhor a livrou e lhe deu vida, amém? Então vamos orar. Senhor, somos gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem motivo, Senhor, para comemorar nesse tempo. Ó Senhor, seja aniversário de vida, de casamento, seja histórias como a Maiara está relatando aqui, sejam coisas, Pai, que o Senhor fez. Nós queremos abençoá-los, queremos declarar que esse tempo seja bendito, que esse tempo seja proveitoso, que esse tempo seja, Pai, maravilhoso na vida dos teus filhos, e todas as tuas promessas se cumpram debaixo do poder do nome de Jesus. Quero aproveitar esse tempo de oração e orar também pelas pessoas que estão enfrentando algum tipo de enfermidade, amém? Alguma situação, alguma dificuldade, inclusive com relação a esse tempo, né? Porque algumas outras enfermidades foram não deixadas de lado, mas tem tido um pouco mais de dificuldade para se acessar os meios médicos. Eu quero abençoar você, amém? Para que Deus possa operar na sua vida a sua vontade, no nome de Jesus. Pai amado, oramos, Pai, por cada um dos teus filhos que estão ali necessitados, ó Pai, de uma interferência, de uma ação humana ou divina. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode usar todas as fontes e queremos abençoá-los debaixo do poder do nome de Jesus, para que as portas estejam abertas, tanto, meu Pai, para que elas possam encontrar, Senhor, nesse tempo que precisam, como também elas encontrem no Senhor os milagres, os sinais, a confirmação da tua bênção, no nome de Jesus. Nós abençoamos e declaramos, Pai, tempo de cura, tempo de milagre e restituição, no nome de Jesus, amém? Eu quero, amém, glória a Deus, convidar você vai ficar comigo, minha esposa linda, amém? Glória a Deus. Quero convidar você que está aí na sua casa, amém, a você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Nós abrimos esse culto falando sobre Apocalipse, vamos voltar a falar sobre Apocalipse, capítulo 19, amém? Quero te convidar a meditar comigo numa palavra muito importante, amém? Uma palavra muito poderosa. Apocalipse capítulo 19, verso 5, amém? E diz assim: então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 7: regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Versículo 9: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Diz-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo que está se encerrando, Pai, que nós celebramos a Páscoa, celebramos a Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto, reviveu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida com Ele. Celebramos uma Páscoa, Pai, diferente de muitas outras. A prioridade não foi, Pai, as coisas do mundo. No mundo se fala muito em fantasias, alegorias. A verdade é que nós consumimos o chocolate,
mas não ligamos ele ao seu símbolo, como comumente faríamos, não, por causa da situação em que o mundo está ultrapassando. Os olhos e o coração das pessoas se voltaram para Deus, e a maioria se rendeu a Cristo, e o reconheceu como o Cordeiro Pascal, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que é porta de salvação para os que creem. E nós louvamos a Ti por isso. Nesse domingo está se encerrando a Páscoa, e nós sabemos o grande presente que recebemos do Senhor por causa daquela morte na cruz. Louvamos a Ti, Pai, porque sabemos o benefício que o Senhor nos deu. Agora estamos aqui para viver mais um tempo, Senhor, que se chama hoje, e nós queremos entender a Tua vontade para esse tempo, e sabemos que o caminho para entendermos isso é a Tua palavra. Então fala conosco, dirija-nos, ó Deus, pelo entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos mostrado, para que possamos, sem dúvida nenhuma, percorrer os caminhos da Tua reta justiça e vivemos em Ti, seguros, guardados e protegidos, no nome de Jesus. Eu Te louvo por ser um porta-voz, um instrumento, por ser, meu Pai, alguém que vai direcionar, que vai falar, que o Teu Espírito, Pai, me utilize com valor para aqueles que estão ali, que vão receber do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de nós conjecturarmos, falarmos sobre essa palavra, eu quero fazer aqui um agradecimento, né? Ontem à noite nós estávamos conversando com alguns irmãos pelo WhatsApp por volta das 10, 11 horas da noite. Já estava iniciando a live do Fernandinho, né? Que foi maravilhosa, foi muito boa, né? 3 horas de música ininterruptas, né? Muito bacana, muito proveitoso, e foi muito útil para esse tempo, amém? E os irmãos nos motivaram a fazer o culto da madrugada, o culto da ressurreição, que nós fazemos todo ano aqui na igreja, normalmente às 5 da manhã. E esse ano nós conseguimos fazer, motivados por alguns irmãos. Eu fiz diretamente na minha casa, amém? Mas com a participação de vários irmãos, chegou a ter 36 na live. Que maravilha, 5 horas da manhã, e nós ministramos uma palavra sobre ressurreição e vida, sobre a palavra viva e eficaz, sobre a restauração da fé e sobre a restauração da autoridade. Depois eu te aconselho, busca lá na live de hoje de manhã, 5 horas da manhã. Nós temos uma palavra muito bendita. Eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos que nos motivaram, amém? Apesar de nós termos ido dormir tarde por causa da live do Fernandinho, que acabou por volta das 2 da manhã, quase 2 horas da manhã, 2h30, né? Enfim, amém? E acordamos às 4 para poder fazer esse evento, e foi muito bom, muito proveitoso. Que você te utilize desse recurso, uma palavra muito proveitosa, muito forte, amém? Que Deus nos deu nessa madrugada, no nome de Jesus. Pois bem, vamos para a palavra. Hoje é noite de ceia. Nós já fizemos aqui na igreja, amém? Os irmãos já passaram retirando as suas ceias, amém? Já estão nas suas casas, estão acompanhando o culto. Daqui a pouco nós vamos celebrar e vamos tomar a ceia juntos, amém? Foi uma experiência nova também, porque pela primeira vez nós fazemos dessa forma, né? Um drive de ceia, oh glória! Os irmãos passaram a pegar o suco, o pão, e foram às suas casas para cumprir as determinações, né, do Ministério da Saúde, das autoridades públicas, com respeito aos cuidados desse tempo, amém? E antes de nós ministrarmos a ceia, eu quero falar com você sobre isso que Deus falou ao meu coração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos 3 coisas interessantes. Primeiro, o passado. Segunda, o presente. E terceiro, o futuro. E é interessante que quando Deus chama Moisés, o passado está feito, mas não está escrito. E Deus vai usar-se de Moisés para escrever a respeito do passado. E Ele vai dar a Moisés, no livro do Gênesis, no livro do princípio,
a história da criação, a história da formação humana, a história que se sucedeu antes de Moisés. É interessante isso, porque o passado que estava oculto, ele agora é entregue aos homens através de Moisés. E Moisés vai redigi-lo, vai escrevê-lo, vai colocá-lo à disposição, de que os homens possam ter acesso ao conhecimento do passado. A partir de Moisés nós vivemos o presente, porque Deus passa então a trazer a história escrita do que está acontecendo. Mas quando chega nos apóstolos, a Bíblia diz que ele vai tomar João, o discípulo do amor, e vai levá-lo a uma revelação do Apocalipse, as coisas do futuro, as coisas que estão acontecendo e estão por acontecer. E aqui eu acho extraordinário, pastor Iraídes, que a Bíblia diz, Paulo fala a Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então nós temos por convicção de fé que ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. O que está escrito, compendiado nos 67 livros da Bíblia, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento, nos 66 livros da Bíblia, é a verdade de Deus do passado, a verdade do presente e a verdade do futuro. Então, quando nós lemos esse trecho de Apocalipse, nós precisamos entender que está sendo dado a João coisas que irão acontecer, coisas que serão feitas. E é interessante que lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus faz o fim para depois determinar o começo. Então ele tem uma história pronta, o final dela está escrito, está gerado, está determinado no seu coração. E quando nós lemos esse trecho de Apocalipse 19, nós vemos o Senhor falando de vestes de justiça. A forma com que Deus fala de vestes, tanto no presente, como no passado, como no futuro, identifica a imagem, a visualização, a história de cada um de nós. Porque quando você observa as vestes, você tenta identificar a personalidade da pessoa, o seu caráter, a sua história. Se você pega uma pessoa, é muito comum, tem algumas pessoas que têm até utilizado isso, patrões que se vestem de forma simples, como empregados, e vão trabalhar na sua própria empresa, para confundir a mente das pessoas e saber o que acontece no dia a dia, e por causa da sua vestimenta, eles não são identificados. É interessante isso, E quando nós olhamos lá no passado, nós vamos descobrir um problema que houve com as vestes. Quais são? A Bíblia diz que Adão pecou, juntamente com Eva, comendo do fruto que não deveria comer. E eu ouvi algo esses dias também que me faz pensar. O fato dele ter comido daquele fruto impediu ele de comer dos outros que ele tinha direito. Isso é muito interessante, porque hoje nós vemos muitas pessoas se privando do que é bom, do que é perfeito, para comer e se alimentar do que é impuro, do que não tem valor. Mas enfim, toda vez que você se envolve com o que é ruim, você se priva do que é bom. Observe, a Bíblia diz que há uma decisão em Adão. Qual é a decisão? Fazer vestes de figueira. Cozinha as folhas de figueira e vai se vestir, a ele e a esposa, porque percebe a sua nudez, percebe, e já estavam nus, mas era uma nudez pura. Agora os seus olhos estão contaminados, a sua mente está deturpada, o seu entendimento está entorpecido, e ele vai agora ter dificuldade para administrar da sua própria mente, e ele decide vestir-se de folhas de figueira. Olha isso, quando Deus o encontra, Deus olha para a roupa que ele está vestindo, e Deus faz algo profético. O Senhor sacrifica um animal, um cordeiro, e da pele, da lã,
daquele cordeiro, ele faz roupas de cordeiro a Adão. E ele estava dizendo: a sua justiça, Adão, a sua maneira humana, a sua maneira de lidar com as coisas, te levou a cozinhar folhas de figueira, mas eu tenho resposta para você. Eu tenho a pele do cordeiro, eu tenho algo profético para a tua vida, eu tenho algo que restaura você, eu tenho algo que muda você, e é profético o que eu estou te dando. Um dia o cordeiro vai vestir a humanidade, e eles serão livres da sua condenação. Oh glória, esse dia é hoje, o dia da Páscoa. Mas enfim, me acompanhe, vem comigo em Isaías capítulo 61, não antes, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, verso 11. Jesus está relatando as bodas de Apocalipse 19. Jesus está fazendo menção dela em Mateus 22. Lá em Apocalipse 29, visão de futuro. Aqui em Mateus 22, visão do presente. Jesus falando com os discípulos e dando entendimento das bodas. Quem estará lá? E ele vai dizer no versículo 11: quando porém o rei entrar para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? E ele ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o os pés, as mãos, lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus estava falando que o chamado é uma coisa, a escolha depende da sua identidade, de quem está vestindo você, de quem está comandando você, de quem está cuidando de você. Vem comigo, Isaías 61:10, medita comigo nessa palavra. Isaías capítulo 61, verso 10, vai dizer assim: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de retidão, como o noivo se adorna com um turbante e como a noiva se enfeita com as suas joias. Olha o que Isaías está dizendo, que ele vai receber do Senhor vestes que identificam a sua posição. Ele é salvo, ele está protegido, ele está selado, ele está guardado naquele que o escolheu. E ele recebe sobre si, além das vestes de salvação, ele recebe um manto de retidão, condições de viver uma nova vida, de acordo com aquilo que Jesus lhe deu. Eu vou mais além, eu vou ler para você Isaías capítulo 52. Se você está aí na sua casa entendendo, medite comigo. Verso de número 1: desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Quando ele se refere a Jerusalém, ele se refere a um lugar especial, a um lugar que é o centro da vontade de Deus, aonde Deus, ele fala da sua presença na terra, e ele vai dizer que Jerusalém vai ter vestes formosas, vai ter identidade. Por quê? Porque quando o rei vem, é ele quem prepara a cidade. Então deixa eu lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Essa semana nós vamos viver algo novo, como Davi, no Salmo 51, vai clamar pela alegria da salvação e pelo clamor do Espírito. Ele vai dizer: não retires de mim o teu Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você vai rever as suas vestes, você vai rever a sua comunhão, a sua identidade, e você vai receber de Deus vestes nupciais, preparação para estar com Ele. Recebe essa palavra profética na tua vida. Eu quero continuar dizendo para você em Salmo 132. Medita comigo, Salmo 132.
Oh, aleluia. Louvamos a Ti, Senhor, por essa noite. Salmo 132, verso 6. Pastor Iraídes, olha que coisa linda. Salmo, oh glória. Salmo 132, verso 9. Vistam-se os teus sacerdotes de retidão e alegrem-se os teus santos. Eis, olhe para mim. Não adianta fazer essa cara de triste, não adianta fazer essa cara de quem não está entendendo. Nós precisamos olhar que vestes estão sobre nós. Quem é que está no comando? Quem é que está nos revestindo? Quem é que está gerando os nossos atos de justiça? Eu quero levar você lá em Apocalipse 19. A Bíblia diz que as vestes de louvor são os atos de justiça dos santos. O que nós estamos produzindo nesse tempo é resultado daquilo que está sobre nós. Oh, aleluia. Eu disse hoje pela manhã, o Senhor colocou em nós um novo cântico. O Senhor gerou em nós uma nova expectativa. O salmista no Salmo 40 diz: o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. Isaías vai dizer que ele tirou o sentimento de tristeza e trouxe ornamento de alegria e nos deu um novo cântico. Você pode estar, como eu disse pela manhã, como aqueles que estavam presos lá na Babilônia, cativos, e talvez alguns deles não voltariam para casa, porque levaria 70 anos o ciclo, mas eles saberiam que as gerações voltariam, e Deus lhe dá condições de adorarem ao Senhor, mesmo no cativeiro da Babilônia. Então deixa eu lançar uma palavra sobre você. O Senhor te convida nessa noite: levanta-te, vistam-se os sacerdotes de retidão e alegrem-se os teus santos. Oh, glória a Deus. Eu vou mais além, eu quero prosseguir nesse raciocínio com você. Zacarias capítulo 3, essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu fico muito honrado de saber que Ele me confiou para te passar. Zacarias capítulo 3, verso 4. Louvado seja Deus. Zacarias capítulo 3, verso 4. Então falando este, ordenou os que estavam diante dele: tirai-lhe os trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, ou de trajes finas. Eu vou voltar atrás para você entender. Versículo 1. Então ele mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para opor a ele. Havia uma guerra. Esse sacerdote Josué, ele era responsável pela reconstrução do templo em Jerusalém, quando Esdras era a pessoa responsável, era o escriba responsável, e quando Neemias é chamado para refazer os muros. Mas houve uma oposição satânica, houve um agir do diabo, houve uma força demoníaca contra. Observe, versículo 2: o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este, Josué, um tição tirado do fogo? Aleluia. Versículo 3: ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Versículo 4: então falando, ordenou ao que estavam diante dele, Deus tratando: tira a roupa suja de Josué e coloca em Josué vestes finas. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o diabo se levantou contra você para frustrar os propósitos que Deus estabeleceu na tua vida, para frustrar o restabelecimento da ordem, eu quero declarar no nome de Jesus: o Senhor repreenderá toda a obra do mal, o Senhor repreenderá toda a força de Satanás, e Ele tirará a sujeira que Ele lançou sobre ti, e te dará vestes de louvor, vestes de honra, vestes finas, vestes que te identificarão. E a Bíblia vai dizer aqui, há uma chamada para Josué, para a reconstrução. Estava tudo parado, estava tudo impedido, mas depois dessa palavra, a reconstrução do templo é retomada. Há coisas na sua vida que essa semana
por causa da ação de Deus, da justiça dele a teu favor, vai retomar, e você vai começar de novo a crescer, vai ver de novo a glória de Deus, e vai tomar posse do que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Recebe essa palavra, no nome de Jesus. Eu quero adiantar, amém? Vou lá em Apocalipse, falar do futuro. Vamos falar do futuro. Apocalipse capítulo 3. Louvado seja Deus. Eu abri o texto e li no início do culto, verso 5. Aleluia. O que vencer será vestido de vestes brancas. Pastor Iraíde, nós sabemos que o céu, o nosso Deus é espírito. Nós sabemos que o reino é espiritual, mas nós sabemos que Jesus entrou de forma humana. Então observe, nós entraremos como Jesus entrou, ok? E lá nós seremos vestidos de vestes brancas, vestes de justiça. Você está me ouvindo aí? Pastor, a situação não está boa para mim. Eu vou te levar num texto, Lucas capítulo 15, verso 22. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, queridos. Oh Jesus, você que está aí, e você que está aqui na igreja também me ouça. Escute a parábola do filho pródigo, do verso 11. Ela vai do verso 11, glória a Deus. Oh Jesus, bendito seja, até o verso 32. No versículo de número 22, quando há o encontro entre o pai e o filho, nós sabemos o que está acontecendo. O filho pródigo está com as vestes sujas, ele está com a imagem deturpada, ele está com a sua história destruída, ele está com a sua mente, o seu coração todo fora do propósito. Por quê? Porque tomando a herança em vida, parte para um lugar distante e gasta dissolutamente. Oh Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando ele disputava a comida com os porcos, por causa da dificuldade, não estava a dificuldade acontecendo só com ele, tá? Havia uma seca na terra, havia um problema, e ele também foi vitimado. Ele vai cair em si e lembrar-se que na casa do seu pai não falta pão e não falta justiça, porque seu pai é justo. E ele decide voltar, mas ele decide voltar como um mero escravo. Ele decide voltar vestido de folhas de figueira. Ele volta com a sua ideia, com o seu pensamento. Ele volta com a sua vontade. Ele volta com os seus, com a maneira dele de entender as coisas. Escute o que eu vou dizer para você. Às vezes nós somos assim. Nós queremos dizer para Deus tudo que deve ser feito porque nós erramos, ou porque não fizemos o que deveríamos fazer, ou porque fomos infiéis, ou A, ou B, e queremos dar a Deus a direção daquilo que deve ser feito conosco. E ele chega ao pai dizendo isso. O pai lhe abraça, pastor. Versículo 22. Então levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, correndo, abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Veste de figueira, veste humana. O pai, porém, versículo 22, disse aos seus servos, não disse ao filho, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vista-o com ela. Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele com ela. Deus tem uma veste de justiça na tua direção. Talvez o seu entendimento até agora não conseguiu alcançar o amor que Deus tem por você. Por isso que você fica pensando da maneira que você pensa. Você fica se punindo,
você fica se achando culpado, você fica se achando sem direito, você fica se achando sem condições, você fica se achando impróprio, inadequado. Deus, eu errei demais, Deus não pode. Ei, as suas vestes não são as vestes que Deus vai utilizar para cuidar de você. Tragam as melhores roupas, vistam o rapaz, coloque também um anel, coloque uma sandália nova. Oh, aleluia. Eu quero agora sim voltar lá em Apocalipse 19. Vamos lá, tempo do fim. Fala da noiva, a noiva que vai estar com Jesus, a noiva que vai receber a herança. Aleluia. Apocalipse capítulo 19. Talvez você está aí dizendo: ah, pastor, eu nem sei se eu posso tomar ceia hoje, nem sei se eu devo tomar ceia. São as suas vestes, é a sua maneira de entender a Deus. Mas você já experimentou a maneira que Ele trata você? Você já se deixou ser cuidado por aquele que sabe? Eu acho um negócio muito interessante. Acho não, tenho certeza que é muito interessante. A Bíblia diz, pastor Iraídes, pastora Maiara, missionário Júnior, que Jesus passa 40 dias, pastora Daniela, sem comer. Não deve ser fácil. Humanamente falando, deve ser eu acho que chega a passar por alucinações. Aquela história do cidadão ver eu acho que por isso que o diabo já chegou falando: diga a pedra que vire pão, porque eu acredito que Jesus já tinha visto essa pedra virar pão umas 10 vezes na sua mente, por causa da fome. Mas verdade é que Jesus resiste ao diabo, resiste às suas ofertas. Jesus não aceita as suas vestes. E a Bíblia diz que quando o diabo vai embora, pastor Anderson, os anjos vêm e o servem. Ei, alguém aqui tem coragem de tentar me dizer que nível era o banquete? Alguém tem coragem? A Bíblia diz que os anjos vêm e o servem. Pastor Alexandre, escuta isso. Nós precisamos experimentar dessa comida, a comida que Elias experimentou, a comida que Paulo experimenta no navio, a comida da justiça de Deus na terra, os cuidados de Deus com os homens. Há anjos, e eu disse que amanhã vou repetir, Hebreus vai dizer isso, que são ministros do Senhor a favor daqueles que vão herdar a salvação. E eles sabem como te alimentar, eles sabem como te vestir, eles sabem como cuidar de você, eles sabem como trazer reino sobre a sua vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Eu vou direto ao assunto. Antes diz assim, né, ó: regozijemos e exultemos. Você já aprendeu a regozijar? Amém? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Versículo 9 diz e escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 3:5 vai dizer que você será vestido de vestes brancas. O seu nome não será riscado do livro da vida. Eclesiastes vai dizer que nunca lhe falte olhos sobre a sua cabeça e vestes brancas sobre a sua história. E eu quero declarar nessa noite: as vestes de justiça do Senhor estão vindo sobre ti, os cuidados do Senhor estão vindo sobre ti. Se você chegou nessa noite preocupado, ansioso, temeroso, debaixo de pecado, eu quero dizer para você: existe um advogado junto ao Pai. Ele é Jesus Cristo. Ele deu o seu sangue por você. Ele te livrou da morte, Ele te livrou da destruição, Ele te salvou, Ele te amou a ponto de morrer por você. E hoje Ele quer vestir você de vestes finas. Aleluia.
há uma voz que ecoa, e essa voz não é a minha, essa voz é do Espírito que habita em você, que habita em mim, que habita em cada um de nós, e que nos faz compreender quem somos diante dele e quais os direitos que podemos receber nessa noite. Eu não vim aqui para preencher um espaço na lacuna da agenda da igreja. Me desculpa, isso é muito pouco para quem vive o reino. Eu não vim aqui só para cumprir um horário. Olha, nós temos que preencher o horário das 19 horas do domingo. Não, eu não viria aqui se fosse só isso. Eu vim aqui porque Deus me confiou uma palavra verdadeira e fiel, e ela está entregue ao teu coração hoje. E eu disse de manhã, Jesus era o verbo de Deus encarnado, agora ele é a palavra viva e eficaz. Ele é a espada aguda de dois gumes, que tira as suas vestes, tira os seus enganos, tira os seus medos, tira as suas culpas e te faz livre, te faz viver a abundância do reino, te faz viver relacionamento com Ele, te faz viver identidade com aquele que te ama. Aleluia. Antes de ministrar a ceia, eu quero que aí na sua casa, os irmãos que estão aqui comigo possam refletir agora. A gente fica tentando administrar a nossa própria história. A gente precisa compreender que nós temos um defeito muito grave. Quando a gente faz certinho, a gente até se coloca numa posição agradável. Quando a gente faz errado, a gente não sabe o que fazer, e a gente se pune, a gente se arranca da presença de Deus. A senhora acredita nisso? A gente mesmo se tira. Eu quero sair da presença de Deus, porque eu não sou digno, como se nós tivéssemos essa autoridade, quando Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Imagina agora que nós já fomos lavados no seu sangue. Imagina agora que Ele já pagou o preço pela nossa história. Imagine agora que Ele já nos deu o penhor do seu Espírito e já escreveu o nosso nome no livro da vida. Imagine agora que Ele já quer confessar-nos diante do Pai e dizer: é filho, é escolhido, é gerado para te servir. Oh, aleluia. Eu quero orar por você antes de nós tomarmos a ceia, para que você tire da sua consciência essas vestes, esses trajes imundos que o diabo tem tentado lançar sobre a tua vida, dizendo que você não pode participar do reino, que você não tem direitos, que você está privado, que você está à margem. Não. O filho pródigo voltou para casa e o pai já sabia as vestes que lhe colocaria. Josué estava sendo atacado pelo diabo, mas o Senhor já sabia as vestes que lhe daria. Você pode estar vivendo o maior conflito da sua história, mas o Senhor sabe as vestes que Ele pode te dar hoje. Aleluia. Pai, o seu amor é indescritível, a sua forma de nos olhar é incomum, a maneira com que o Senhor trabalha em nós é extraordinária. Ela não se muda ou se molda aos nossos erros ou aos nossos acertos. Não, ela está nivelada à tua justiça, ela está nivelada aos teus propósitos, ela está nivelada ao que o Senhor determinou para cada um de nós. O Senhor nos conduzirá a um futuro de êxito que o Senhor preparou para cada um de nós. E eu quero, no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede nessa noite, como sacerdote do Senhor, abençoar os irmãos que estão comigo aqui na igreja, que aceitaram o desafio de fazer esse culto, de ministrar sobre as pessoas que estão na sua casa, que estão ali e vão receber essa palavra, e também ministrar sobre aquelas que estão lá na sua casa, no seu carro ou em qualquer outro lugar. Que a sua justiça, que as vestes brancas, que as vestes do Senhor, que são trajes finos,
Vistam os teus filhos agora. Debagaçou, Iramanchuri Biclama Darabacá. Oh Espírito Santo, o Senhor sabe a medida de cada um, Deus. A tua palavra diz que o Senhor conhece a altura, profundidade, largura, comprimento. O Senhor conhece a dimensão de cada um de nós. O Senhor tem contado os cabelos, os fios de cabelos da nossa cabeça. O Senhor sabe quantas células há no nosso corpo. O Senhor sabe, antes de nós pronunciarmos uma palavra diante de Ti, o Senhor já sabe o que vai no nosso coração. O Senhor é perfeito. Quando eu olho a história de Jó e vejo Jó num determinado momento da sua vida amaldiçoando o dia que nasceu, a parteira e tudo que aconteceu, porque ele acharia que melhor não teria sido permitido a sua chegada ao mundo, e o Senhor vai gentilmente convencê-lo do contrário, fazê-lo um grande sacerdote e restituir em dobro tudo que ele tinha perdido. Meu Jesus, eu ministro sobre pessoas agora que nesse tempo, Pai, tem tido um conflito muito grande no seu interior e estão perdendo a noção de quem o Senhor é nelas, e estão se vestindo de vestes impróprias, inadequadas, de pensamentos que não produzem vida. Eu ministro sobre elas agora, que o Senhor produza, Pai, um ambiente de justiça divina nos seus pensamentos. Justiça essa que é baseada em Cristo, não é baseada em nós, é baseada na verdade do Senhor, na vontade do Senhor. E que cada um dos teus filhos se sintam amados a ponto de compreendê-lo e entender que o Senhor pode sim operar em nós tanto querer como efetuar, e nos levar a uma vida diferente da que vivemos, uma vida em perfeita liberdade, como Paulo diz aos Gálatas, uma vida plena, como Jesus diz lá em João 10, uma vida abundante. E eu abençoo essas pessoas, para que elas te reconheçam e vivam o novo, no nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Não subestime o poder dessas palavras. O Senhor quer vestir você com vestes de justiça, vestes brancas, trajes finos, e te fazer reconhecer como Ele age a favor dos teus filhos. Amém. Pastor Iraídes, quer falar alguma coisa? Não. Missionário João, quer falar alguma coisa? Pastora Maiara? Não. Então nós vamos ministrar a ceia, né? Nós vamos viver essa experiência nova. Eu queria pedir, né? Eu não sei quem vai servir, nós não combinamos isso, mas fato é que a ceia está aí. Vamos lá? Glória a Deus. Quero convidar você que está na sua casa, prepara aí, prepara o ambiente. Amém. Distribua o cálice à sua família. Amém. Organize-se. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos tomar o cálice, nós vamos tomar o pão e vamos cumprir o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Eu vou lendo para você. Pois eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vós. Aleluia. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Aqui está o pão, o corpo de Cristo, o corpo que foi mutilado, se tornou justiça nossa. Sdeknu Yahvé, o Senhor é a nossa justiça.
Sobre ele foi lançado todas as nossas iniquidades, as nossas vestes foram trocadas, porque nós estávamos vestidos da injustiça, do engano e da ação do diabo. Agora não estamos mais em trevas, vivemos na luz, e o Senhor é a luz que ilumina os homens e nos direciona. Eis o corpo, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo corpo que foi, Senhor, entregue, Senhor, em sacrifício, para que nós pudéssemos ter por meio dele vida. Eu quero te adorar nessa noite, e juntamente com os meus irmãos, Pai, participaremos, Senhor, desse momento, Pai, de uma forma diferente, mas a mesma intenção que há no nosso coração: fazer memória do que o Senhor nos deu, a vitória naquela cruz, no nome de Jesus. Pode participar. Amém? Semelhantemente, depois de Cear tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. O Senhor construiu uma história nova, uma identidade nova, um destino novo, uma vida nova, e selou ela no seu sangue, e nos garantiu a vitória por meio de si mesmo. Ao participarmos, fazemos memória e declaramos que confiamos em Ti, e tomamos sobre nós vestes de linho fino, vestes de justiça, vestes brancas, no nome de Jesus. Até
Obrigado no poder do nome de Jesus. Louvaremos a Ti, bendiremos ao Senhor com nossos atos de justiça e romperemos, ó Pai, adorando o Teu nome, adorando, adorando. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. 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 Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa equipe, Senhor, que cooperou conosco nessa noite. Obrigado com os irmãos, Pai, que estão lá, fiéis ao Senhor, servindo com integridade de coração e recebendo vestes de louvor, vestes finas, vestes brancas. Aqueles que têm um novo nome, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, estão sendo cuidados pelo Senhor, e o Senhor mostrará a sua justiça nesses dias, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Terça-feira nós voltamos aqui, amém, adorando ao Senhor, liberando sobre você uma palavra bendita, uma palavra de vida, e oramos para que esse tempo que estamos vivendo tenha uma solução vinda do Senhor, que as mentes humanas sejam inspiradas pelo Eterno, e nós possamos ter uma solução breve para tudo isso que está acontecendo, e seja uma solução eficaz, que abençoe a todos, que a justiça do Senhor esteja sobre a terra, e os homens tenham paz, os homens tenham equidade, e os homens tenham bênção, no nome de Jesus, amém? No amor do Pai, na graça do Filho, nas doces consolações do Espírito Santo, eu te abençoo. E você que recebe isso, diga amém. Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa no nome de Jesus. Muito obrigado. Fique com Deus.